Ele era o único filho de um bilionário. Nascido cego, nunca pronunciou uma única palavra. Dezenas de médicos desistiram. Anos de silêncio. Todos pensavam que ele estava perdido para sempre, até que uma menininha pobre, com os pés cheios de terra e um balde de barro, entrou em sua vida. O que ela fez em seguida surpreendeu a todos. Sem máquinas, sem remédios, apenas contato, paciência e algo que nenhum especialista jamais tentou. Antes de continuar com essa história, não esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo. E não deixe de comentar de onde você está nos assistindo. Adoramos saber que Leonardo nasceu cego. Desde o momento de seu nascimento, os médicos sabiam que algo estava errado. Ele não abria os olhos, não reagia às luzes acima e não mostrava nenhum sinal de reconhecer o mundo ao seu redor visualmente. Após muitos exames, confirmaram que ele tinha um tipo raro de cegueira congênita que não podia ser corrigido com cirurgia ou terapia, mas esse era apenas parte do problema. Conforme crescia, Leonardo nunca disse uma palavra. Embora pudesse ouvir, ele claramente reagia aos sons e virava a cabeça quando as pessoas falavam. Nunca tentou falar, nem mesmo balbuciar ou emitir sílabas sem sentido. Seu cérebro simplesmente não desenvolveu a função para a fala. Médicos de todo o mundo vieram examiná-lo, mas todos concordaram que sua capacidade de falar estava bloqueada, possivelmente desde o nascimento. Seu pai, Augusto Vieira, um dos homens mais ricos do país, já havia perdido a esposa durante o parto. Agora enfrentava um filho que não podia ver nem falar. Isso o mergulhou em um profundo isolamento. Augusto, tomado pela dor, transformou sua grande mansão em uma espécie de hospital particular. Contratou os melhores especialistas, construiu salas de terapia, importou as máquinas mais modernas e trouxe médicos do mundo todo para examinar seu filho. Nada funcionou. Cada tentativa de ajudar Leonardo falhou. Os terapeutas tentaram estimulação da fala, terapia de som, exercícios cerebrais e até tratamentos experimentais. Nada provocava uma reação. A palavra nunca veio, a visão nunca apareceu. A mansão se tornou um lugar silencioso e frio, cheio de equipamentos médicos e uma pequena equipe que operava como um hospital. Mas mesmo com toda essa tecnologia, o lugar era tranquilo. Leonardo não gritava, não chorava, não ria. Vivia em quietude, alheio às cores, rostos e palavras. A equipe, embora gentil, nunca conseguiu se conectar com ele da maneira que as crianças costumam se conectar com seus cuidadores. Ele sempre esteve distante, perdido em seu próprio mundo, respondendo ao toque, mas sem mostrar emoção por meio da voz ou expressões. Seu pai parou de comparecer a reuniões e aparições públicas, ficando perto da mansão e observando seu filho de longe. Apesar de tudo isso, Leonardo encontrou uma paz estranha em meio à sua condição. Ele era naturalmente atraído por texturas, não se importava com luzes, sons ou com pessoas falando com ele. O que o fazia sorrir suavemente, de maneira sutil, era o tato. Desde muito jovem, ele alcançava objetos, sentindo-os lentamente, concentrando-se em sua textura e temperatura. Seus dedos se tornaram seus olhos. Ele amava segurar tecidos macios, metal frio, azulejos lisos e, especialmente, elementos naturais. Mas, acima de tudo, ele amava a terra. O solo do jardim se tornou sua coisa favorita no mundo. Todos os dias, ele pedia silenciosamente, apenas se movendo em direção às portas ou puxando a manga de algum funcionário para que o levassem para fora. Uma vez no jardim, ele se ajoelhava por horas, passando as mãos pela terra, deixando o barro escorrer entre os dedos, encontrando pequenas pedras e folhas e organizando-as em linhas ou círculos. Ele não brincava no sentido comum. Estava explorando, descobrindo e se conectando. A terra se tornou seu universo pessoal. Nela,
Ele encontrou algo que ninguém mais poderia lhe dar: uma maneira de experimentar a vida. Ele conseguia diferenciar entre barro úmido e areia seca. Podia identificar folhas por sua forma e espessura. Às vezes, passava horas sentindo o mesmo pedaço de terra, descobrindo pequenos detalhes que outros jamais notariam. Os jardineiros sabiam que não deviam interferir. Apenas o observavam de longe, entendendo que essa atividade significava mais para ele do que qualquer brinquedo ou terapia. Era o único momento em que ele parecia verdadeiramente vivo. Seus dedos se moviam constantemente, explorando cada centímetro do jardim com uma paixão silenciosa. Ele não queria sair. Se alguém tentasse levá-lo para dentro cedo demais, ele se afastava ou sentava obstinadamente até que desistissem. Na Terra, ele encontrava algo que as máquinas médicas e os terapeutas nunca ofereceram: um mundo que ele podia controlar e compreender com as mãos. A equipe eventualmente aprendeu a lhe dar mais tempo no jardim. Construíram para ele um pequeno canto, cheio de diferentes tipos de terra, plantas e texturas. Tornou-se seu lugar favorito. Alguns dias, ele ficava lá da manhã até a noite. Às vezes, deitava-se na grama, pressionando as palmas das mãos contra o solo, fechando os olhos, embora isso não fizesse diferença, e simplesmente permanecia quieto. Os sons dos pássaros ou do vento não o incomodavam. Ele não respondia a eles, mas, se uma planta nova fosse colocada perto dele ou uma pedra fosse movida, ele notava imediatamente. Ele tinha uma memória tátil incrível. Podia reconhecer um objeto com apenas um toque. A equipe começou a colocar objetos no jardim para que ele os encontrasse, esperando que fosse uma espécie de jogo. Ele encontrava todos, um por um. Até seu pai, que raramente interagia diretamente com ele, às vezes ficava parado na janela, observando. Ele não falava, mas olhava. Via seu filho completamente concentrado pela primeira vez, não com as pessoas, mas com a própria terra. Ao longo dos anos, Leonardo não mudou muito nas formas habituais. Nunca aprendeu a falar ou responder ao seu nome. Nunca aprendeu a andar com confiança ou se mover sozinho, mas suas mãos se tornaram mais habilidosas. Ele podia desatar nós, reconhecer espécies de árvores pela casca e construir pequenas estruturas com terra e folhas. A equipe às vezes brincava, dizendo que suas mãos eram mais inteligentes que os olhos da maioria das pessoas. Ele não desenhava nem criava arte, mas, à sua maneira, organizava objetos em padrões que mostravam pensamento e concentração. As pessoas que os viam ficavam surpresas com o detalhe e a simetria. Era evidente que a mente de Leonardo funcionava, só que de uma maneira completamente diferente. Ele não falava porque não precisava, não via porque encontrou outra forma de compreender. Ele havia construído uma vida baseada no contato físico, sem histórias, sem conversas, sem imagens, apenas tato. Era assim que ele experimentava o mundo. O mundo de Leonardo era silencioso e escuro, mas não estava vazio. Estava cheio de texturas, temperaturas e sensações. Ele não chorava pelo que não tinha, porque nunca conheceu. Para ele, o jardim era suficiente, a terra era suficiente. Seus dedos lhe contavam histórias que nenhum livro poderia igualar. Cada pedra, cada folha, cada brisa sobre sua pele lhe dava algo novo. E, embora nunca dissesse uma palavra, a equipe entendia que ele não estava perdido. Ele era apenas diferente e, de alguma forma silenciosa, talvez até estivesse feliz. Leonardo continuava passando a maior parte do tempo ao ar livre, rodeado pela natureza, com as mãos profundamente na terra. Aquele pequeno canto do jardim, com todo o seu barro, pedras e folhas, tornou-se seu mundo inteiro, um mundo que ele explorava todos os dias em silêncio, completamente sozinho, mas nunca entediado.
Era sua própria maneira de ver, sem visão, sem fala, apenas com as mãos. Ana chegou à mansão dos Vieira em uma tarde quente, caminhando ao lado de sua mãe, que carregava uma bolsa gasta e um papel dobrado com o endereço. Ela não tinha nada além de um balde de plástico rachado de um lado, e dentro dele havia uma pequena planta que ela cultivou em casa. Tinha algumas folhas verdes e um caule torto, mas Ana o segurava com cuidado, como se fosse algo precioso. Sua mãe acabara de ser contratada como empregada da família Vieira. A mansão parecia enorme em comparação com as casas simples que conheciam. Suas paredes eram brancas, as janelas altas, e o jardim se estendia por todos os lados. As sandálias de Ana estavam gastas, e seus pés estavam empoeirados pela caminhada, mas ela não se importava. Sua mãe parecia nervosa, cumprimentando discretamente a mulher mais velha que abriu a porta. Augusto não estava lá para recebê-las, mas as deixaram entrar sem fazer perguntas. A mãe de Ana foi instruída a começar a trabalhar imediatamente. Ana, por outro lado, foi deixada em um canto, mas estava curiosa demais para ficar parada por muito tempo. Em vez de se sentar quieta dentro de casa, Ana saiu para explorar o exterior. O jardim era diferente de tudo o que ela já tinha visto. Havia arbustos bem aparados, flores coloridas e árvores mais altas que qualquer uma do seu bairro. O ar cheirava a grama e a algo doce que ela não conseguia identificar. Ana não conhecia as regras da mansão, mas ninguém a impediu. Então, ela correu pelos caminhos, tocou as flores e seguiu uma borboleta que voava perto dela. Depois, na parte mais afastada do jardim, atrás de uma fileira de arbustos, ela viu um menino sentado no chão. Ele estava com as pernas cruzadas e as mãos profundamente enterradas na terra. Seus olhos estavam fechados, ele não virava a cabeça nem dizia nada. Por um segundo, Ana se perguntou se ele estava dormindo, mas notou que seus dedos se moviam lentamente, como se explorassem algo sob a superfície. Ele não a olhava, nem mesmo percebia sua presença. Mas isso não pareceu estranho para Ana. Ela não chamou a atenção dele, nem fez perguntas. Em vez disso, caminhou calmamente até ele e se sentou ao seu lado, colocando seu balde com a planta perto de seus pés. Ana não disse uma palavra. Tirou suas velhas sandálias cheias de buracos e pressionou os pés contra a terra quente e macia. Olhou para o menino novamente. Seu rosto estava tranquilo, mas concentrado. Seus dedos se moviam pela terra como se a estivessem lendo. Ana se inclinou e começou a fazer o mesmo. Cavou com as mãos, deixando a terra escorrer entre seus dedos. Pegou uma pequena pedra e a segurou à sua frente, sem esperar nada. Leonardo não viu a pedra, mas moveu a mão lentamente em direção a ela e a tocou. Ele a girou na mão e depois a colocou ao seu lado. Ana sorriu, mas não disse nada. Ela entendeu que ele não era como as outras crianças. Ele não falava, não via, mas suas mãos contavam tudo a ele. Era como se ele tivesse uma maneira diferente de entender o mundo. E, de alguma forma, ela havia entrado nesse mundo sem nem tentar. Ela continuou cavando em silêncio, observando como ele se movia e seguindo seu ritmo. Passaram muito tempo ali sentados, em silêncio, cobertos de terra. Ana esqueceu a grande mansão atrás deles. Não pensou no estranho silêncio interno, nem na equipe que caminhava em silêncio. Tudo o que importava era o menino ao seu lado, tranquilo e concentrado. Leonardo nunca havia reagido a outras pessoas, mas com Ana algo era diferente. Ele não se afastou, não se retraiu, nem se fechou em si mesmo. Aceitou a presença dela, até pegou uma folha e a passou para ela, deixando-a sentir a textura como ele sempre fazia. Ana entendeu que essa era a maneira dele de se comunicar, sem palavras, sem gestos, apenas com objetos compartilhados e tato.
Não era uma brincadeira no sentido comum, mas algo real, algo honesto. Eles não sabiam o nome um do outro. Não disseram uma única palavra, mas compartilharam a terra, as pedras, as texturas simples do jardim. Era tranquilo, pacífico, e pela primeira vez, Leonardo não estava sozinho. Quando a equipe viu as duas crianças juntas, não interferiu. Claro, ficaram surpresos. Ninguém havia se aproximado tanto de Leonardo antes, especialmente outra criança. Terapeutas, médicos e cuidadores tentaram por anos se conectar com ele sem sucesso. Mas essa menina descalça que chegou sem aviso, conseguiu de maneira natural. Ela não seguiu instruções nem tentou forçar a interação, apenas se juntou a ele no nível dele, no mundo dele. Augusto foi informado e, embora não tenha dito muito, olhou pela janela para ver por si mesmo. Lá estavam seu filho e a menina, sentados lado a lado na terra. Ele não entendia, mas algo na cena o fez ficar na janela por mais tempo que o habitual. Ana, claro, não sabia de nada disso. Estava apenas concentrada em um graveto que encontrou, desenhando linhas na terra e, de vez em quando, olhando para Leonardo para ver se ele notava. E ele notava, a seu modo. Ele respondia desenhando linhas ao lado das dela. A partir daquele dia, Ana voltou ao jardim sempre que sua mãe trabalhava. Ninguém a mandou parar. A equipe até começou a esperá-la, mantendo um canto do jardim limpo para ela usar. Ela trazia pequenas coisas de casa, botões, fios, até gudes, e os apresentava a Leonardo durante o tempo deles na terra. Às vezes ele os explorava com interesse, às vezes os ignorava, mas nunca a afastava. A conexão deles permanecia tranquila e simples. Ana não precisava entender por que ele não podia falar ou ver. Não fazia perguntas, apenas o aceitava completamente como ele era. E Leonardo, sem saber como ou porquê, começou a esperá-la. Ele não podia chamá-la, não podia olhar para a porta. Mas, quando Ana chegava, suas mãos se moviam mais rápido, com mais entusiasmo. Ela era a única pessoa que havia entrado em seu mundo sem quebrá-lo. E tudo o que ela fez foi sentar-se ao seu lado, tirar os sapatos e tocar a terra. Eles nunca falaram nem uma única vez, mas no jardim, sentados próximos, com as mãos enterradas na terra, compartilhavam algo que ninguém mais podia ver ou entender. Ana, a menina que chegou com terra nos pés e um balde com uma pequena planta, havia mudado algo no mundo silencioso e escuro de Leonardo. Sem perceber, ela abriu uma porta que ninguém mais conseguiu encontrar, não por meio de ciência ou terapia, mas por algo simples: presença, paciência e tato. E assim, o tempo deles no jardim continuou, dia após dia. Ana com seus dedos curiosos e pés sujos, Leonardo com sua concentração silenciosa e mãos sensíveis. A mansão permanecia erguida e silenciosa. A equipe continuava se movendo calada pelos corredores, e Augusto observava de longe. Mas, no canto dos fundos do jardim, duas crianças sentavam-se no barro, lado a lado, sem dizer nada, e ainda assim compreendendo tudo. Juntos, sem pronunciar uma palavra, começaram a brincar com a terra. Nos dias que se seguiram, Ana voltava ao jardim sempre que sua mãe vinha trabalhar. Não se importava em sujar a roupa ou com os olhares estranhos da equipe. Sempre corria direto para o fundo do jardim, para o lugar onde sabia que Leonardo estaria. Ele sempre estava lá, sentado com as pernas cruzadas, mãos profundamente na terra, como antes. Mas agora, as coisas eram diferentes. Ele não estava sozinho. Ana trazia pequenos objetos que encontrava em seus passeios, pedras lisas da rua, perto de sua casa, pedaços de madeira caídos de árvores velhas, folhas molhadas que coletava após a chuva. Guardava todas essas coisas em seu balde, o mesmo velho que antes continha sua planta. Cada vez que chegava, sentava-se ao lado de Leonardo, colocava o balde entre eles e tirava seus tesouros, um a um. Então,
Sem perguntar ou explicar, os colocava em suas mãos. Leonardo sempre os aceitava, segurando cada objeto com cuidado, girando-o lentamente e passando os dedos por sua superfície. Ana falava o tempo todo, não esperando respostas, apenas falando com ele, como faria com um amigo. "Olha isso!" dizia enquanto lhes entregava uma folha verde. "E essa pedra tá fria, toca ela." Leonardo nunca falava, mas escutava. Ela podia notar pela maneira como seus dedos paravam em certos objetos ou como ele inclinava ligeiramente a cabeça, como se estivesse concentrado. Ela contava histórias sobre as coisas que trazia. Dizia que o graveto vinha de uma árvore que ela gostava de escalar. Dizia que o pedacinho de vidro era de uma garrafa quebrada que alguém jogou fora. Leonardo não respondia, mas Ana continuava falando. Ela não precisava que ele falasse, só queria que ele soubesse que ela estava lá, e de alguma forma ele sabia. Havia um ritmo no tempo que passavam juntos. Ela falava, ele tocava, ela observava, ele explorava, ela sorria, e às vezes ele se movia de leve, quase como se devolvesse um sorriso. Não era uma comunicação normal, mas era real e tinha uma importância. Um dia, Ana achou a terra especialmente macia e úmida. Tinha chovido na noite anterior e o solo do jardim parecia quase argila. Ela pegou um punhado e deixou escorrer entre os dedos. Então, sem pensar muito, inclinou-se para Leonardo. Colocou suavemente um pouco de barro na testa dele. Ele não se mexeu, então ela pegou outro punhado e, com um sorriso, pressionou-o levemente sobre seus olhos fechados. Parecia uma máscara. A textura era suave e fresca. Assim que tocou seu rosto, algo mudou. O corpo de Leonardo reagiu de um jeito que nunca havia feito antes. Ele estremeceu uma vez, mas o suficiente para Ana notar. Ela congelou, prendendo a respiração. Por um momento pensou que tinha feito algo errado, mas então viu. Seus párpados se mexeram, um piscar. Era a primeira vez que ela via alguma reação naquela parte do rosto dele. Não era grande, mas era evidente. Leonardo havia sentido algo diferente, e isso chegou mais fundo do que o normal. Ana não disse nada, apenas ficou parada, observando. Após alguns segundos, pegou mais barro e o espalhou suavemente novamente em seu rosto, repetindo o gesto lentamente. Desta vez, Leonardo se mexeu mais. Seu rosto virou ligeiramente, não para ela, mas para cima. Ele inclinou a cabeça na direção do céu. Era como se procurasse algo, talvez calor, talvez luz. Sua expressão não mudou, mas o movimento era inegável. Ana observava com atenção. Olhou ao redor, esperando que alguém mais tivesse visto, mas não havia ninguém por perto. Só eles dois no canto do jardim, compartilhando aquele momento estranho. Ana não entendia de coisas médicas, não sabia sobre funções cerebrais ou gatilhos sensoriais, mas, no fundo, sentiu que algo importante havia acontecido. Era como se uma porta pesada dentro de Leonardo tivesse se aberto só um pouco, não completamente, mas o suficiente para deixar algo entrar ou sair. Ana não sabia como nem porquê, mas sabia que tinha tocado algo que nunca havia sido tocado antes. Os minutos seguintes passaram lentamente. Ana não quis quebrar o momento, então ficou em silêncio. Pegou outra folha e a colocou na mão de Leonardo. Ele a segurou com força. Depois mergulhou os dedos no barro e desenhou uma linha em seu braço, observando como a pele dele reagia à pressão e ao frio. Ele não se afastou. Em vez disso, ficou lá, calmo, deixando que ela continuasse. Ela tentou coisas diferentes, pressionando pedrinhas na palma dele, tocando suavemente seu pulso, arrastando o dedo pelo ombro dele. Cada vez buscava um sinal, e cada vez via algo pequeno, um tique, um suspiro, um leve movimento. Essas pequenas reações lhe davam esperança. Diziam a ela que Leonardo não estava preso no silêncio como todos pensavam.
Talvez ele não falasse, mas sentia. Talvez não visse, mas notava. Ana não precisava que ninguém explicasse o que isso significava. Ela sabia no coração. Eles se comunicavam, não com palavras, mas com tato, terra e presença. Esse era o idioma deles, e estava crescendo. Depois daquele dia, Ana começou a experimentar mais coisas. Ela trouxe diferentes tipos de barro seco, úmido, pegajoso e observava como Leonardo reagia a cada um. Colocava-os em suas mãos, espalhava-os em seus braços e até moldava pequenos objetos com a terra. Às vezes fazia rostos, às vezes letras. Embora soubesse que ele não podia vê-los, não tentava ensiná-lo a ler, só queria compartilhar seu mundo. E, lentamente, ele começou a compartilhar o dele em troca. Quando ela lhe dava algo novo, ele o segurava por mais tempo. Quando ela tocava seu rosto, ele se inclinava em direção ao toque em vez de se afastar. E uma vez, quando ela pressionou um dedo sujo de barro em seu peito, ele levantou a própria mão e também a pressionou ali. Foi desajeitado, lento, mas cheio de significado. Ana sorriu tanto que quase chorou. Soube então que não era um acidente. Algo dentro de Leonardo estava mudando. A barreira que todos aceitaram como permanente começava a se rachar, e isso acontecia por meio do mais simples de tudo, o idioma do barro. Uma tarde, enquanto o sol estava baixo no céu, Ana chegou com terra já nos pés e nas mãos. Ela estivera cavando perto da porta principal antes que sua mãe a chamasse para entrar. Em vez de se lavar, foi direto para o jardim. Encontrou Leonardo em seu lugar de sempre, sentado calmamente, com as mãos roçando a terra. Mas desta vez, quando ela se sentou ao lado dele, ele não esperou. Estendeu a mão primeiro. Sua mão se moveu em direção a ela lentamente, mas com propósito. Ela a segurou e não disse uma palavra. Então, suavemente, colocou um punhado de barro úmido na palma aberta dele. Ele não apenas sentiu, ele apertou, girou entre os dedos e, depois, com uma coordenação surpreendente, levou-o ao braço dela e tocou. Era um espelho perfeito do que ela havia feito com ele dias antes. Ana congelou, percebendo o que isso significava. Ele não estava apenas respondendo, estava se comunicando, estava devolvendo. Sem saber, Ana havia feito algo que ninguém mais conseguira. Ela se conectou com Leonardo por meio do idioma que ele entendia, o tato. Era uma tarde quente e úmida. O ar parecia pesado e o solo estava macio por causa da chuva que caíra antes. Ana chegou ao jardim, segurando o mesmo velho balde, agora cheio de barro fresco e úmido. Suas sandálias estavam cobertas de terra e sua roupa estava ligeiramente molhada por ter brincado do lado de fora antes de vir. Leonardo já estava sentado em seu lugar habitual, com as pernas cruzadas, as mãos cavando lentamente na terra à sua frente. Mas Ana notou algo diferente nele naquele dia. Ele parecia inquieto, como se algo dentro dele estivesse se movendo. Seus dedos se mexiam mais rápido que o normal, pressionando mais fundo na terra, levantando-a e deixando-a cair repetidamente. Não parecia calmo como antes. Parecia agitado, inquieto, como se estivesse esperando algo, mas sem saber o quê. Ana sentou-se ao lado dele calmamente e o observou por alguns instantes. Então, meteu a mão no balde, pegou um punhado de barro e o espalhou suavemente sobre seus olhos fechados, como havia feito antes. Mas desta vez, tudo mudou. No momento em que seus dedos sujos de barro tocaram o rosto dele, Leonardo ficou tenso. Todo o seu corpo se enrijeceu e sua respiração ficou superficial. Ana parou, incerta se deveria continuar, mas algo lhe disse para esperar. Então, lentamente, os párpados de Leonardo começaram a se mexer. Eles tremeram uma vez, duas vezes, e então se abriram, não como um reflexo rápido ou confuso, mas
de maneira clara e concentrada. Seus olhos estavam abertos, grandes, piscando para a luz. Um pequeno reflexo de sol bateu no barro úmido em suas bochechas e atingiu diretamente suas pupilas. Ele piscou rapidamente, tentando se adaptar. Ana arfou e deu um passo para trás, o barro ainda pingando de seus dedos. Ela o encarou, sem certeza se o que via era real. "Você viu isso?" perguntou em um sussurro. Ela não esperava uma resposta. Nunca havia esperado. Durante todo o tempo que conhecia Leonardo, ele esteve em silêncio, mas desta vez algo era diferente. Do fundo de seu peito veio um som. Não era um grito, não era um choro, era um som com significado. Era uma sílaba suave e quebrada. Não era uma palavra completa, mas era real. Saiu da boca dele, sua voz. Leonardo havia falado, ou pelo menos tentado. Ana não se moveu, não podia acreditar. Seus olhos se encheram de lágrimas e ela cobriu a boca com a mão. Não sabia o que fazer. Quis correr e gritar para alguém, mas ao mesmo tempo não queria se mexer e quebrar o momento. Então, ouviu um barulho alto atrás dela. Era sua mãe, que acabara de sair da cozinha carregando uma bandeja com copos vazios. Ela viu Ana, viu o menino e ficou paralisada. Sua boca se abriu e ela soltou um grito agudo. A bandeja caiu de suas mãos e se espatifou contra o caminho de pedra. O som ecoou por todo o jardim. Um segundo depois, ouviram-se passos rápidos vindos de dentro da casa. Augusto, ao ouvir o grito, saiu correndo com pânico nos olhos. Ele pensou que algo terrível havia acontecido. Estava preparado para um desastre. Chegou ao jardim ofegante, esperando ver seu filho ferido ou algo pior. Mas em vez disso, viu Leonardo sentado, erguido, com os olhos bem abertos, o rosto coberto de barro, e Ana ao lado dele, segurando o balde. A cena era estranha e confusa, mas o que mais o chocou foram os olhos de seu filho. Eles não estavam fechados, não estavam apagados ou distantes. Estavam vivos, alertas, olhando ao redor, até piscando em reação à luz. Augusto caiu de joelhos, sem se importar com a terra em suas calças caras. Ele se arrastou para mais perto com a boca aberta, olhando para Leonardo como se visse um fantasma. Não sabia se deveria falar ou ficar em silêncio. Havia passado tantos anos sonhando com esse momento, mas agora que era real, não sabia o que fazer. Lenta e cuidadosamente, Leonardo virou a cabeça na direção da voz de seu pai. Seus movimentos hesitantes, mas claros. Então, com o mesmo tom baixo de antes, ele abriu a boca e falou novamente. Desta vez, a palavra foi mais clara. Luz. A palavra saiu lentamente, como um eco que levou anos para se formar. Augusto ficou paralisado. Ele não chorou. Ainda não. Não abraçou seu filho nem disse nada. Apenas o olhou, incapaz de respirar por alguns segundos. O jardim estava completamente silencioso, exceto pelos pequenos sons dos dedos de Leonardo apertando o barro restante em suas mãos. Ana permaneceu imóvel, sem saber se deveria falar. Sua mãe se aproximou, tremendo, cobrindo a boca com as duas mãos. A equipe que ouviu o barulho também chegou, ficando à margem da cena, chocada demais para dizer algo. Ninguém se moveu. Ninguém sabia o que dizer, mas todos sentiram o mesmo. Isso não era normal. Era algo que ninguém esperava. Finalmente, Augusto estendeu a mão e colocou-a sobre o ombro de seu filho. Leonardo não se esquivou, não se afastou. Em vez disso, inclinou-se levemente para o toque, como se o reconhecesse. Era a primeira vez que se tocavam assim em anos. Ninguém podia explicar o que havia acontecido. Não havia médicos presentes, nem máquinas, nem terapias, apenas barro, luz do sol e uma menina que se recusou a tratar Leonardo como um objeto quebrado. Ana nunca pretendeu desencadear algo tão grande. Ela só queria brincar, compartilhar um momento como sempre fizeram. Mas, de alguma forma,
Seu toque alcançou mais fundo do que qualquer outro antes. Sua paciência, sua crença, sua simples bondade haviam logrado o que a ciência não conseguiu. A primeira palavra de Leonardo não foi ensinada nem forçada. Surgiu naturalmente de algo que ele experimentou verdadeiramente pela primeira vez: luz. A coisa que ele nunca havia visto antes. A coisa que fez seus olhos piscarem e seu corpo reagir. Não era apenas uma palavra, era a prova de que algo dentro dele havia mudado. Talvez não completamente, talvez não permanentemente, mas o suficiente para mostrar que o impossível agora era possível. E enquanto ele estava ali, piscando para o sol, com barro pingando de seu rosto, e Ana ainda segurando o balde, algo novo havia começado. O silêncio finalmente se quebrou quando Ana deu um passo à frente e colocou suavemente o balde no chão entre eles. Ela não disse nada, apenas olhou para Leonardo com os olhos abertos, mas calmos. Ele se virou para ela novamente. Seu movimento lento, como se testasse o próprio corpo. Ele não falou de novo, mas não precisava. Tudo havia mudado. Augusto olhou para seu filho, depois para Ana, e então para o balde. Ele não entendia como nem porquê, mas entendeu uma coisa. Algo havia sido desbloqueado. Uma parte de Leonardo, que estivera trancada por tanto tempo, finalmente se abriu. Não com máquinas ou terapias, mas com barro e tato. Ana não fez perguntas, não tentou explicar nada. Ela apenas sabia o que tinha visto e ouvido. E enquanto o sol continuava brilhando sobre eles, Leonardo piscou mais uma vez, com o rosto ainda coberto de terra, seus olhos ainda grandes e alertas. E Ana permaneceu ali, em silêncio, segurando o balde com as mãos. Era o começo do impossível. Após aquela tarde inesquecível, quando Leonardo falou e abriu os olhos pela primeira vez, algo mudou dentro da mansão Vieira. A equipe não agia mais da mesma forma. Eles se moviam de maneira diferente, com mais cuidado, como se algo frágil e importante estivesse acontecendo. Todos ainda estavam em choque. Augusto ordenou que chamassem os médicos, mas Leonardo se recusava a responder a eles. Ele não piscava sob ordens, nem dizia nada quando lhe faziam perguntas. Apenas voltava ao silêncio toda vez que entravam no jardim. Mas quando Ana chegava, tudo era diferente. Ele relaxava, sua cabeça se inclinava na direção dela, e seus dedos se estendiam para ela. Ana não o tratava como paciente, nem pedia que ele fizesse algo. Simplesmente sentava ao seu lado, como sempre havia feito. Trazia seu habitual balde de barro e falava sobre seu dia. Podia ser algo simples, como o do latido de um cachorro na rua, ou um azulejo quebrado que viu na cozinha. Ela nunca o pressionava para falar novamente. Agia como se nada tivesse mudado, mas por dentro ela tinha esperança. Esperava todos os dias que ele pudesse falar novamente e nunca parou de tentar. Todas as tardes, Ana sentava ao lado de Leonardo e falava com palavras calmas e claras. Falava sobre cores, embora soubesse que ele não sabia como elas eram. Descrevia as coisas por sua textura, temperatura e tamanho. Às vezes, guiava a mão dele para tocar algo novo, uma pedra áspera, uma toalha macia, uma folha molhada. Queria que ele entendesse o mundo da maneira que ela entendia, por experiência. E Leonardo escutava, seguia sua voz com os ouvidos, virava a cabeça e se inclinava quando ela falava sobre ele. Ele não pronunciou outra palavra desde aquele dia, mas estava atento. Quando ela ria, seu rosto suavizava. Quando dizia algo triste, ele ficava parado. Ana notava as mudanças. Acreditava que mais palavras estavam escondidas dentro dele. Só precisava de tempo. Ela não queria assustar essas palavras. Então, tornava isso fácil. Não o testava nem fazia perguntas. Simplesmente aparecia, falava, tocava, esperava e sempre aguardava outro milagre. Uma tarde, quando o céu estava nublado e o jardim parecia mais fresco que o normal, Ana chegou com seu balde
e sentou ao lado de Leonardo, como sempre. Ela o olhou e sorriu. As mãos dele já estavam no barro, explorando lentamente. Naquele dia, ela não trouxe nenhum objeto novo, nem tentou nada especial. Em vez disso, simplesmente sentou com ele em silêncio por alguns minutos. Então, no meio da brincadeira, ela o olhou e apontou para si mesma. Ana, disse. Ele tocou suavemente o peito. Ana, esse é meu nome. Ela não esperava nada. Só queria que ele soubesse seu nome da mesma forma que ele havia dito luz antes. Leonardo parou. Suas mãos pararam de se mover. Sua cabeça virou ligeiramente na direção da voz dela. Então, algo incomum aconteceu. Ele levantou a mão suja de barro e tocou o rosto dela. Seus dedos percorreram sua bochecha e pararam no queixo. Ana ficou quieta, sem dizer nada. Então ele abriu a boca. Lentamente, com cuidado, formou o som. Ana. A palavra foi suave, mas clara. Era a voz dele e era o nome dela. Ana não conseguia se mover. Sentiu o coração subir à garganta. Ela o olhou com os olhos bem abertos, sem nem mesmo respirar. Ele havia dito seu nome. Ela não sabia o que fazer. Então, estendeu a mão e a segurou com força. Sim, Ana, sussurrou, sorrindo entre lágrimas. Perto dali, Augusto estava parado silenciosamente junto à janela, como fazia agora com frequência. Quando ouviu o som, saiu correndo, parou ao vê-los, Leonardo com barro no rosto e Ana sorrindo, segurando sua mão. O que você disse? Perguntou Augusto, ajoelhando-se ao lado deles. Leonardo não respondeu de imediato. Ele virou a cabeça novamente, lento, mas intencional, e repetiu a palavra. Ana. Não foi alto, não foi perfeito, mas foi o suficiente. Augusto cobriu o rosto com as duas mãos e começou a chorar. Ele havia esperado a vida toda para ouvir algo assim, e não veio de anos de terapia ou ciência médica. Veio de uma menina pobre sentada no jardim, segurando um balde de terra. A notícia se espalhou rapidamente pela casa. O menino que nunca havia falado ou visto nada, agora dissera duas palavras. Ninguém conseguia acreditar. Chamaram os médicos novamente e os especialistas revisaram arquivos e relatórios, mas nenhum pôde explicar. Todos tinham teorias, mas a verdade estava diante deles. Leonardo não havia respondido a máquinas ou testes. Ele havia respondido à presença, à calma, ao barro, à Ana. Augusto finalmente entendeu que Ana não era apenas outra criança em sua casa. Ela era a razão pela qual seu filho havia mudado. Ela não era treinada em terapia, não tinha diplomas, nem seguia regras, mas compreendia algo mais profundo, conexão real. Ela nunca tentou consertar Leonardo, apenas o encontrou onde ele estava e, de alguma forma, isso foi suficiente. Ela se tornou essencial na rotina dele, não porque o ensinasse, mas porque lhe dava espaço para ser ele mesmo. E, por meio disso, ele começou a despertar, não de uma vez, mas pedaço por pedaço, palavra por palavra. Agora, toda vez que Ana entrava no jardim, Leonardo reagia. Ele virava o rosto, estendia as mãos e, às vezes, se ela dizia seu nome, ele o repetia. Nem sempre era claro. Às vezes era suave, quase como um suspiro. Outras vezes, ele o dizia com mais força, mas cada vez significava algo. Significava que ele estava presente. Ele estava consciente. A primeira palavra de sua vida não foi papai nem mamãe. Não foi ensinada por médicos em uma sala branca e limpa. Foi aprendida na terra, sob céus cinzentos, durante um momento tranquilo entre duas crianças sentadas no jardim. Ana não era apenas um nome, era a prova de que ele havia cruzado a linha entre o silêncio e a voz, entre a escuridão e a consciência. Mostrava a todos, especialmente a Augusto, que Leonardo não precisava de sistemas complicados para se conectar com o mundo. Ele precisava de algo simples, alguém que realmente o visse, alguém que não tivesse medo de seu silêncio.
E essa pessoa era Ana, a menina que trouxe barro e lhe deu sua primeira palavra. Ana. Ana sempre teve curiosidade pela grande casa. Enquanto sua mãe trabalhava limpando quartos e polindo pisos, Ana perambulava pelos corredores, às vezes, espiando quartos onde não deveria entrar. Uma tarde, enquanto seguia um gato por uma escada estreita perto da parte de trás da casa, descobriu uma porta entreaberta. Dentro, havia um porão empoeirado cheio de caixas, equipamentos velhos, móveis quebrados e pilhas de documentos. O ar era denso e cheirava a papel e ferrugem. Ela chamou sua mãe, que estava por perto, terminando suas tarefas. Juntas, entraram e começaram a olhar ao redor. A mãe de Ana encontrou um velho armário de metal com símbolos médicos. As gavetas estavam cheias de pastas etiquetadas com o nome de Leonardo. A maioria estava selada ou marcada como confidencial. Por curiosidade, abriram algumas. O que leram as deixou chocadas. Alguns resultados de testes mostravam sinais precoces de atividade visual e vocal, pequenas reações, respostas musculares e até vibrações das cordas vocais. Mas esses sinais haviam sido ignorados ou descartados. Os relatórios foram arquivados ou esquecidos. Os médicos decidiram que era inútil. Elas se sentaram no chão do porão, passando página após página, tentando entender o que havia acontecido. Um relatório explicava que Leonardo havia piscado em reação à luz durante a infância, mas essa reação foi rotulada como involuntária e ignorada. Outro indicava movimentos suaves na garganta que sugeriam tentativas vocais, mas foram descartados como insignificantes. Várias recomendações pediam mais observação, mas em vez de investigar mais, os especialistas haviam concordado com uma solução: sedação. Vários documentos mostravam que medicamentos fortes foram prescritos ao longo dos anos, não para tratá-lo, mas para mantê-lo calmo. A ideia era reduzir o estresse e controlar seu comportamento. Esses sedativos, alguns muito fortes, provavelmente apagaram qualquer chance de uma reação natural. A mãe de Ana leu em silêncio, com o rosto cada vez mais sério à medida que avançava nas páginas. Ela não tinha formação médica, mas até ela podia ver que algo estava errado. Leonardo não havia sido apenas ignorado. Ele havia sido silenciado, não pela natureza, mas por decisões tomadas por medo. Quanto mais liam, mais pesado ficava o coração de Ana. Ela havia brincado com Leonardo na terra e agora estava aprendendo a verdade enterrada sob aquele silêncio. Mais tarde, naquela tarde, a mãe de Ana levou as pastas até Augusto. Ela não bateu na porta, nem esperou. Entrou diretamente em seu escritório e colocou a pilha sobre sua mesa. Augusto ficou confuso no início, depois preocupado ao ver as etiquetas. Pegou algumas páginas, lendo rapidamente, passando por notas, relatórios e prescrições. Seu rosto ficou pálido. Ele se lembrou de ter assinado alguns dos formulários. Naquela época, ele havia escutado cada médico, confiando que ajudariam seu filho. Após perder a esposa durante o parto, ele estava aterrorizado de cometer outro erro. Então, seguiu todos os protocolos, aprovou todos os medicamentos e permitiu o que os profissionais sugeriam. Ele queria o melhor para Leonardo. Mas agora percebia que havia aceitado anos de silêncio, não de Leonardo, mas daqueles que deveriam tê-lo ajudado. Ele se recostou na cadeira, sem palavras, segurando os documentos com as mãos trêmulas. Pensou em todas as oportunidades perdidas, nos momentos em que Leonardo poderia ter tentado, poderia ter se comunicado, apenas para ser interrompido por químicos e conclusões. Augusto não dormiu naquela noite. Sentou-se sozinho no escritório, com as pastas espalhadas sobre a mesa. Releu cada relatório, tentando entender o que havia passado despercebido. Quanto mais lia, mais a culpa o consumia. Por anos,
Ele se isolara acreditando que seu filho era inalcançável, mas agora conhecia a verdade. Leonardo havia tentado se comunicar, talvez não com palavras, mas com reações, movimentos, sinais. E esses sinais foram enterrados sob medicamentos e diagnósticos finais. Todo esse tempo, Leonardo estava esperando, e não foi um médico ou uma máquina que o alcançou. Foi Ana, uma menina sem formação, sem equipamentos, apenas com presença e paciência. Ela não precisava de gráficos ou permissões. Simplesmente sentou-se no jardim e tratou Leonardo como pessoa, não como um caso. Augusto percebeu que estivera cercado de profissionais, mas cego pelo medo. Medo de ter esperança, medo de perder. E esse medo custara a seu filho anos de conexão. Mas não era tarde demais, não mais. Na manhã seguinte, Augusto convocou uma reunião com toda a equipe. Ficou de pé na sala de jantar, segurando a pilha de pastas. Sua voz estava firme, mas seu rosto mostrava a dor. Ele contou o que descobrira. Admitiu que assinara formulários e confiara em decisões que agora pareciam erradas, mas não culpou a equipe, culpou a si mesmo. Então fez uma promessa. Isso não ficaria escondido. Ele não permitiria que a história de Leonardo fosse de sofrimento silencioso e fracasso médico. Não era mais apenas sobre seu filho. Quantas outras crianças foram rotuladas como inalcançáveis? Quantas estavam presas em seu próprio silêncio porque alguém decidiu que estavam quebradas demais para tentar novamente? Augusto queria expor o que acontecera, queria que o público soubesse a verdade, que às vezes o sistema falhava e a verdadeira cura vinha da conexão humana, não apenas de tratamentos. A equipe ouviu em silêncio. Alguns estavam comovidos, outros confusos, mas ninguém podia negar a verdade. Leonardo havia falado, aberto os olhos, e isso mudou tudo. Augusto contatou jornalistas, advogados e revisores médicos, entregou os documentos e contou tudo. Não se importava com sua reputação ou o risco. O importante era garantir que isso não acontecesse novamente. Ele abriu as portas da mansão, não para os ricos ou poderosos, mas para quem quisesse ouvir. Entrevistas foram feitas, artigos foram escritos. A notícia começou a se espalhar sobre o menino que nunca vira ou falara, até que uma menina com as mãos sujas de barro tocou seu rosto. Leonardo não se tornou uma celebridade e Ana não queria reconhecimento, mas juntos, sua história virou um símbolo, um lembrete de que, às vezes, o mundo se move rápido demais para notar pequenos sinais. Às vezes, o silêncio não é o fim, é uma pausa, esperando pela pessoa certa para ouvir. Augusto não via mais Ana apenas como uma menina de um bairro pobre. Ela era quem viu o que ninguém mais viu. E Leonardo, o menino que um dia foi considerado inalcançável, agora era o centro de um movimento. Uma cruzada não liderada por médicos, mas por um menino e uma menina que se viam no silêncio e no barro. A história de Leonardo e Ana se espalhou rapidamente para além dos muros da mansão Vieira. Depois que Augusto tornou a verdade pública, os principais canais de notícias pegaram a história. Jornais publicaram manchetes sobre o menino que fora mal diagnosticado por anos e a menina que o ajudou a pronunciar sua primeira palavra. As pessoas ficaram chocadas ao saber como sedativos e decisões precipitadas silenciaram uma criança que não estava além da ajuda. Conselhos médicos iniciaram investigações formais sobre os médicos envolvidos no tratamento inicial de Leonardo. Alguns perderam suas licenças, enquanto outros foram suspensos aguardando revisão. A história gerou debates na televisão nacional, com especialistas discutindo com que frequência crianças como Leonardo eram descartadas cedo demais. Pais começaram a fazer mais perguntas durante consultas médicas. Famílias de outras crianças, com condições semelhantes, contataram Augusto, enviando cartas e mensagens. Mas, enquanto o mundo exterior se focava na culpa,
E na justiça, algo mais importante acontecia em casa. Leonardo mudava a cada dia, trazendo algo novo. Cada momento no jardim se tornava uma lição e, por tudo isso, Ana permanecia ao seu lado. Agora, Leonardo dizia palavras com mais frequência, não frases completas, mas fragmentos, o suficiente para mostrar que estava prestando atenção e aprendendo. Uma das primeiras palavras que disse claramente foi sol. Ele estendia a mão para o calor e dizia com um sorriso. Depois veio cor e, mais tarde, Ana, que ele repetia diariamente, sempre com um tom especial. Sua visão não havia retornado completamente, mas agora ele podia perceber luz, movimento e formas. Ele notava quando Ana acenava ou se movia ao seu redor. Sua cabeça virava na direção dela. Ele podia distinguir sombras e brilho e até reagir a mudanças de luz. Eram coisas que ninguém pensou que aconteceriam. Era como se cada parte de seu corpo estivesse finalmente despertando. O jardim continuava sendo seu lugar favorito. Ele ainda brincava com a terra, mas agora também ria. Inventava sons estranhos e até cantava pequenas melodias que não faziam muito sentido, mas o deixavam feliz. Ele estava descobrindo o que significava ser criança. Augusto queria apoiar o crescimento de seu filho de todas as formas possíveis. Então, mandou construir um novo espaço no quintal, um estúdio de barro. Não era luxuoso. Não tinha móveis caros, nem máquinas, nem telas. Apenas paredes abertas, pisos macios e baldes cheios de diferentes tipos de terra, areia e argila. Havia também tapetes com texturas, blocos de madeira e tigelas de água para misturar. O espaço foi projetado inteiramente para o jogo sensorial. Ana ajudou a desenhá-lo, sugerindo coisas que achava que Leonardo gostaria. Todos os dias, os dois iam juntos ao estúdio. Brincavam com barro, pressionavam as mãos em superfícies úmidas, desenhavam formas com os dedos e espalhavam padrões pelo chão. Às vezes, pintavam com folhas, outras vezes, usavam gravetos ou os próprios pés para deixar marcas. Não havia regras nem lições, apenas liberdade. Para Leonardo, era mais que um jogo, era comunicação. Ele mostrava emoções por meio de movimentos e formas. Se fazia círculos grandes, estava animado. Se pressionava o barro profundamente, estava concentrado. Era a sua maneira de falar. Naquele espaço simples, Leonardo começou a usar novos sons. Não eram palavras reais, mas sílabas que ele inventava, nacubar. Ana as repetia, transformando-as em jogos. Criavam pequenas canções e ritmos, batendo palmas ou espirrando barro em padrões. Ele começou a rir mais. Não apenas sorrisos leves, mas risadas completas, altas e claras, que enchiam o ar. Para uma casa que antes era completamente silenciosa, agora parecia viva. A equipe, que trabalhava ali há anos, sorria mais. Alguns se juntavam para ajudar a limpar a bagunça, mas ninguém reclamava. Augusto frequentemente sentava na beira do estúdio de barro, observando. Ele não interrompia, não tentava controlar. Apenas sentava, com lágrimas nos olhos, grato por seu filho estar finalmente vivendo. Às vezes falava com a mãe de Ana, que permanecia humilde, sem pedir reconhecimento. Ela o salvou, disse Augusto. Não com medicina, apenas estando aqui. E Ana, sem perceber o quanto havia mudado tudo, simplesmente limpava as mãos nos shorts e continuava brincando. Ana também começou a ensinar Leonardo a descrever o que sentia. Ela segurava objetos em suas mãos e dizia as palavras devagar: quente, frio, macio, áspero. Ele as repetia à sua maneira. Às vezes os sons não eram exatos, mas o significado estava lá. Ela esfregava uma pedra quente na palma dele e dizia: quente. Depois, jogava água fria e dizia: frio. Com o tempo, Leonardo começou a responder mais rápido. Quando algo era macio,
Ele pressionava o rosto contra isso. Quando era áspero, arrastava os dedos com cuidado. Ele até começou a associar essas sensações a cores. Não era científico, mas era a maneira dele. O barro para ele virou azul. O sol, sempre brilhante e quente, era amarelo. Quando tocava a grama, dizia verde, embora não pudesse ver a cor completamente. Ana entendia que ele não aprendia como ensinam nas escolas. Ele aprendia conectando, sentindo, nomeando e lembrando. O barro virou uma ferramenta. O jardim virou uma sala de aula. Sua memória se fortaleceu. Suas reações ficaram mais rápidas. E a cada dia, Ana adicionava uma palavra a mais, um jogo a mais, uma conexão a mais. Agora, a mansão, antes fria e sem vida, tinha uma energia diferente. Risadas vinham do quintal. Pegadas de barro corriam pelos caminhos. Mãos molhadas marcavam as paredes do estúdio de barro. A equipe não mais sussurrava com medo, nem caminhava em silêncio diante da porta de Leonardo. Eles ouviam música, não de alto-falantes, mas das crianças fazendo barulho. Augusto garantiu que nada interrompesse isso. Nenhum visitante ou repórter podia atrapalhar a rotina deles. A casa mudara, não por design, mas por descoberta. Leonardo não precisava mais de clínicas ou equipamentos. O que ele precisava era o que tinha agora: espaço aberto, pessoas seguras e alguém como Ana, alguém que nunca desistisse dele. Ele não era mais o menino cego e mudo preso no silêncio. Era um menino que falava, ria e chamava por nomes. Corria descalço na grama, coberto de terra, com as mãos cheias de vida. A vida não acontecia em hospitais ou salas de terapia. Acontecia ali mesmo, no quintal de uma mansão, um lugar que antes era silencioso, agora cheio de terra e luz. Ana e Leonardo não eram mais apenas duas crianças brincando no jardim. Sua conexão crescera até algo mais profundo do que qualquer um ao redor podia explicar. Eles se entendiam sem precisar de frases completas ou explicações. Compartilhavam olhares, sinais e movimentos que não significavam nada para os outros, mas tudo para eles. Ana levantava uma sobrancelha e Leonardo sabia instantaneamente que era hora de esconder um de seus pequenos animais de barro antes que alguém o pisasse. Se Ana dava 2 toques no pulso dele, ele sabia que ela queria que a seguisse. Se Leonardo fazia um som suave, leá, enquanto arrastava a mão pelo chão, Ana entendia que ele estava tentando descrever a textura. Eles não inventaram esse idioma de propósito. Ele surgiu lentamente com o tempo, através do brincar, da confiança e de longas tardes no jardim. Podiam ficar sentados em silêncio por 1 hora e ainda sentir que haviam conversado o dia todo. Ninguém lhes ensinou essa forma de se comunicar. Era algo que só eles podiam construir, pedaço por pedaço, através da risada, do tato e de uma curiosidade sem fim. Com o tempo, Ana tornou-se ainda mais parte do mundo de Leonardo. Ela começou a dormir na mansão com mais frequência, às vezes por dias. Augusto providenciou que ela tivesse seu próprio quartinho ao lado do de Leonardo, com uma cama, uma prateleira para seus livros e uma cesta com seus doces favoritos. Mas Ana raramente ficava naquele quarto. Na maioria das noites, adormecia ao lado de Leonardo. Eles se deitavam no chão, com livros espalhados ao redor, ou apenas sussurrando palavras sem sentido que inventavam durante o dia. Às vezes nem falavam, apenas descansavam perto um do outro. Ana traçava formas com o dedo no chão de madeira, enquanto Leonardo seguia o movimento com a mão. Outras vezes, traziam folhas ou pétalos do jardim e tentavam adivinhar seus aromas no escuro. A casa, que antes era tão rígida e fria, tornara-se quente e cheia de vida. O que um dia foi apenas um lugar de tratamento e silêncio, agora estava repleto de cor, movimento e conexão. Augusto também havia mudado. O homem que antes era distante e rígido,
Agora passava mais tempo em casa, não se escondia mais no escritório, nem se cercava de silêncio. Juntava-se às refeições, observava as crianças brincarem e até aprendeu a amassar barro entre os dedos sem se incomodar. As paredes, que antes ecoavam o vazio, agora ressoavam com som, risadas, passos, canções bobas inventadas na hora. Brinquedos estavam espalhados pelo chão e manchas de tinta ficavam nas paredes, mesas e até nos móveis. Ninguém reclamava. Augusto permitia. Ele agora entendia que a vida não precisava ser ordenada. O crescimento de Leonardo não acontecia pelo controle. Acontecia pela liberdade, pelo desarrumado, por se sentir seguro. Ana não agia mais como uma convidada. Corria pela casa como se ela lhe pertencesse e, de certa forma, pertencia. Augusto muitas vezes se pegava olhando para ela com gratidão. Ela havia dado ao seu filho mais do que qualquer pessoa jamais dera e, em troca, tornara-se parte da família sem precisar pedir. Uma noite, Leonardo acordou de repente. Não foi por um pesadelo, apenas queria se sentir seguro. Sentou-se e sussurrou: "Ana, vem!" Foi simples, mas claro. Ana, que dormia no quarto ao lado, ouviu e levantou-se imediatamente. Foi até o quarto dele, sentou-se ao seu lado e pegou sua mão. Isso era tudo o que ele precisava. Ele sorriu e se deitou novamente. Esses momentos noturnos tornaram-se mais frequentes. Às vezes, ele a chamava, outras, só precisava ouvi-la cantarolar suavemente ou sentir sua presença. Ele começou a sonhar, algo que nunca fora mencionado antes, porque por anos ninguém lhe perguntara. Mas agora ele falava dos seus sonhos, dizia que via cores, embora não pudesse descrevê-las perfeitamente. Sentia cheiros. Em um sonho, dizia que estava voando e que o ar tinha gosto de verde. Ana não ria dessas descrições estranhas. Ela escutava, incentivava e até começou a anotá-las em um caderno. Cada sonho era um passo à frente, outra janela para um mundo que ele finalmente começava a entender. A casa transformara-se completamente. As manchas de barro não eram mais vistas como sujeira, mas como memórias. As marcas de mãos nas paredes permaneciam intocadas. Os brinquedos formavam filas na escada. Os pratos às vezes se acumulavam na pia. E as roupas ficavam sobre as cadeiras, mas não havia tensão. Ninguém gritava ou corria para limpar tudo perfeitamente. A casa não era mais apenas um lar, estava viva. Ana trouxe essa vida para cada canto. Mostrou a Leonardo como brincar com água na pia, como ouvir música e sentir o ritmo com os dedos na mesa. Usaram farinha para fazer formas na cozinha. Fizeram pequenos barcos com folhas e os flutuaram em baldes. Cada atividade era simples, mas real. Augusto muitas vezes se juntava a eles e a equipe se adaptava à nova rotina sem reclamar. Todos sabiam que algo raro e especial estava acontecendo. Estavam vendo um menino que antes vivia em silêncio crescer e se tornar alguém que agora falava, ria e sonhava. Tudo porque uma menina acreditou que ele podia. E, por meio de toda essa mudança, as cores, os sonhos, as risadas, Leonardo nunca esqueceu onde tudo começou. Às vezes, apontava para o pedaço de terra perto da velha árvore, o lugar onde ele e Ana se sentaram juntos pela primeira vez. Aquele lugar permanecia intocado, como um canto sagrado do jardim. Quando alguém perguntava onde ele aprendeu a falar ou como aprendeu a ver, ele sorria e apontava para lá. "Barro", dizia, seguido de uma risada tranquila. Mas, mais frequentemente, ele apenas dizia Ana. Para ele não se tratava de terapias, equipamentos ou quartos luxuosos. Era sobre um punhado de barro, uma risada e uma menina que lhe ensinou que o mundo podia ser tocado antes de ser visto. Ela não era mais apenas sua amiga, era sua irmã, não de sangue, mas em tudo o que realmente importava.
E cada vez que ele estendia a mão para segurar a dela ou sussurrava seu nome no escuro, a casa lembrava como tudo começou, com duas crianças e um vínculo feito de terra e luz. Leonardo nunca estivera em uma sala com tantas pessoas. O convite chegou em um grande envelope com letras douradas, um evento nacional oficial sobre crianças que superaram grandes desafios. Augusto leu em voz alta e, quando terminou, Leonardo parecia confuso. Ele entendia algumas palavras, mas não todo o significado. Ana explicou que as pessoas queriam ouvir sua história, como ele passou do silêncio e da escuridão para falar e rir. No início, ele balançou a cabeça. A ideia de estar em um palco com luzes e centenas de pessoas olhando para ele fazia suas mãos tremerem. Mas Ana disse algo simples: "Você não precisa ser perfeito, só diga o que viu." Isso ficou com ele. Ele praticou no quintal, segurando uma colher como se fosse um microfone. Ana sentava na grama, fingindo ser o público. Ele experimentou diferentes palavras, tropeçou em algumas, esqueceu outras e ria quando as misturava, mas ela nunca o corrigia de forma severa. Sempre dizia: "Fala com o coração. Isso é suficiente." E aos poucos, ele acreditou. Chegou o dia do evento. Leonardo usava uma camisa azul simples, de tecido macio, que ele gostava por ser lisa ao toque. Ana vestia um vestido que sua mãe costurara, nada sofisticado, mas limpo e arrumado. Augusto os acompanhou e sentou na primeira fila, segurando as lágrimas antes mesmo de começar. O palco era grande e as luzes brilhantes. O apresentador fez uma introdução calorosa sobre a história de Leonardo, mencionando como sua condição fora mal compreendida por anos e como uma conexão única mudara sua vida. Quando chegou o momento de falar, Leonardo caminhou lentamente até o centro do palco. Suas pernas tremiam levemente. Ana caminhou com ele e ficou logo atrás, colocando a mão suavemente em seu ombro. Ele olhou para o mar de rostos. Não podia ver tudo claramente, mas sentia a atenção, o silêncio, a expectativa. Respirou fundo, segurou o microfone com as duas mãos e lembrou das palavras de Ana. "Só diga o que viu. Esta é Ana", disse-o, apontando para ela sem se virar. "Ela me passou o barro, e então eu vi o mundo." A sala ficou em silêncio. Ninguém se moveu. Ele fez uma pausa por um segundo, inseguro se havia feito algo errado, mas então veio o som. Aplausos longos e fortes, seguidos por pessoas se levantando, muitas com lágrimas correndo pelo rosto. Ele continuou, sua voz ainda suave, mas firme. Não foi um médico, nem uma máquina, nem um hospital, nem terapia. Ele fez outra pausa, buscando as palavras. Foi ela, uma menina descalça. Me deu voz, me deu luz. Os aplausos começaram novamente. Até o apresentador chorava. Leonardo não disse muito mais. Não era necessário. As poucas palavras que disse eram simples, mas carregadas de mais significado do que qualquer discurso longo. Ele falou devagar, com honestidade, da maneira que aprendeu, não de livros ou lições, mas da vida, do barro, de Ana. Isso foi suficiente para que todos na sala entendessem. O apresentador voltou ao palco, enxugando os olhos e tentando manter a voz firme. Ele disse que tinha mais um anúncio, abriu uma pasta e leu. Por processo legal aprovado pela família Vieira e com o apoio dos serviços de tutela, Ana agora é reconhecida oficialmente como membro da Casa Vieira. O público aplaudiu novamente, mais forte que antes. Ana ficou paralisada por um segundo, sem certeza se ouvira corretamente. Augusto subiu ao palco, assentiu e sorriu para ela com lágrimas nos olhos. Leonardo se virou, abriu os braços e disse: "Irmã de coração." Ana correu para abraçá-lo, segurando-o com força, enquanto o público se levantava novamente. Desta vez, não apenas aplaudindo, mas vibrando. Fotógrafos tiraram fotos,
Repórteres tentaram fazer perguntas, mas, para Leonardo e Ana, o momento era tranquilo e real. Não era sobre a atenção, mas sobre a verdade, sobre serem vistos, sobre finalmente terem um lugar onde ninguém questionava seu vínculo. Para Leonardo, que uma vez viveu em silêncio, a palavra irmã era mais poderosa que qualquer título ou honra. Após o evento, muitas pessoas os abordaram nos bastidores. Alguns eram pais com filhos que não falavam, outros eram médicos, professores, terapeutas, todos disseram o mesmo. As palavras de Leonardo haviam mudado algo dentro deles, mas Leonardo não parecia interessado nos elogios. Ele continuava olhando para Ana, sorrindo, repetindo seu nome, suavemente de vez em quando. Ana, como sempre, não agia como alguém especial. Respondia às perguntas com educação, mas sempre direcionava a atenção de volta para Leonardo. Foi ele quem falou, dizia. Eu só sentei na terra com ele. Mais tarde, naquela noite, de volta à mansão, a família se reuniu para jantar. Não era algo sofisticado, apenas sopa, pão e frutas, mas parecia um banquete. A equipe pendurara um cartaz que dizia: Bem-vinda ao lar, Ana. Todos aplaudiram quando ela entrou. Leonardo sentou ao lado dela, molhando o pão na sopa e depois sussurrando palavras que praticara. Obrigado. Ana olhou para ele e sorriu. Não precisava dizer nada. Ele já sabia. O vínculo deles não precisava de um palco ou de um microfone. Só precisava de presença, mãos e verdade. O evento tornou-se notícia em todo o país. Clipes do breve discurso de Leonardo foram transmitidos na televisão e se espalharam online. As pessoas repetiam suas palavras, não porque eram complexas, mas porque eram reais. Ela me passou o barro, e então eu vi o mundo. Era mais que uma frase, era uma mensagem, uma que lembrava a todos que a cura nem sempre começa em hospitais. Às vezes começa no chão, em um jardim, em silêncio, com terra nas mãos e alguém que acredita em você. Durante anos, especialistas tentaram alcançar Leonardo com testes e tratamentos. Mas o que derrubou o muro foi algo simples, um punhado de barro, uma risada e uma menina que nunca desistiu. No final, Leonardo não precisou de longos discursos ou gramática perfeita para dizer o que importava. Suas palavras eram curtas, mas diziam tudo. Os aplausos, o reconhecimento, a alegria, tudo era real. Mas a parte mais importante não era o público ou as manchetes, era que Leonardo encontrou sua voz e, com ela, deu o discurso mais simples do mundo. De volta à mansão, as coisas eram diferentes, mas familiares. Leonardo caminhava lentamente pelo corredor, segurando algo na mão. Era o velho balde de barro, o mesmo que Ana trouxera no primeiro dia. Estava arranhado, manchado e um pouco rachado, mas ele o segurava como se fosse um tesouro. Quando chegou ao quarto, colocou o balde com cuidado ao lado de sua prateleira de brinquedos. Havia animais de madeira, figuras de plástico e potes de terra colorida, todos alinhados. Logo acima da prateleira, colado na parede, havia um papel amassado. Era o primeiro desenho de Ana. 3 bonecos de palito de mãos dadas, um com cabelo longo, outro com cachos bagunçados e um alto com ombros quadrados. Leonardo apontou para o desenho com o dedo e disse: Ainda nós. Sua voz era firme. Ana estava sentada no chão perto, dobrando um papel em uma caixinha. Olhou para cima, sorriu e respondeu: Para sempre. Não disseram mais nada. Não era necessário. Essa troca simples era suficiente. Era um lembrete de que, embora as coisas tivessem mudado, as partes mais importantes não mudaram. A mansão não parecia mais um lugar silencioso e vazio. Tornara-se um lar. Havia manchas de barro nas janelas, não por acidentes, mas por mãos pressionadas contra elas durante as brincadeiras. Os corredores não estavam mais silenciosos. Às vezes, a música tocava suavemente nos alto-falantes. Outras vezes,
Leonardo e Ana faziam seus próprios sons, batendo palmas, cantarolando ou pisando no ritmo. O jardim estava cheio de risadas, não só dos dois, mas também da equipe que começara a se juntar. Algumas tardes brincavam todos juntos, até Augusto mudara. Ele não era mais apenas um observador. Agora tinha um lugar no estúdio onde lia livros em voz alta, enquanto Leonardo e Ana pintavam com terra. Sua voz era tranquila e calorosa, contando histórias de velhos livros de aventura ou poemas que Leonardo gostava de ouvir, mesmo que não entendesse cada palavra. Não era uma família tradicional, não seguia as regras que a maioria esperava, mas funcionava. Era real, tinha amor, bagunça, barulho, silêncio e verdade. E isso era suficiente. Nem todos os dias eram perfeitos. Alguns dias, Leonardo ainda falava pouco. Ele acordava com vontade de ficar em silêncio. O velho silêncio voltava, não por medo, mas porque ele precisava de espaço. Nesses dias, Ana não o pressionava. Ela entendia. Apenas sentava ao seu lado, dando-lhe um pincel, um brinquedo ou apenas segurando sua mão. E, mesmo no silêncio, Leonardo encontrava formas de se comunicar. Um toque no ombro, um gesto com a cabeça, um olhar compartilhado. Ele aprendeu que nem todas as palavras precisavam de som. Algumas coisas eram mais fortes sem falar. Nesses dias, Augusto preparava chá e sentava perto, sem falar também. Era uma rotina tranquila, que todos compreendiam. Ninguém perguntava o que havia de errado, ninguém forçava um sorriso. Apenas davam tempo. E ao anoitecer, Leonardo geralmente sussurrava algo pequeno, como barro ou calor, e Ana sorria. Eles aprenderam que a cura não era uma linha reta, não era sobre alcançar um ponto final. Era sobre permanecerem juntos, não importava como o dia se sentisse. Ana continuava a mesma, brincalhona, paciente e cheia de ideias. Seguia ensinando coisas novas a Leonardo todos os dias, sem pressão. Introduzia diferentes texturas, inventava jogos e até trazia experimentos científicos simples usando água e terra. Criaram seu próprio alfabeto de barro, onde cada forma na terra representava uma letra ou palavra. Ana pressionava símbolos no barro e Leonardo os adivinhava com os dedos. Ele melhorava a cada tentativa. Ela lhe ensinava sobre o tempo usando as sombras na parede. Mostrava como as plantas cresciam, deixando-o sentir as raízes sob a terra. Nada era feito com pressa. Tudo era lento, honesto e divertido. E por meio disso tudo, Leonardo continuava aprendendo. Começou a fazer perguntas curtas, mas reais. Por quê? Outra vez, sua curiosidade crescia, assim como sua confiança. E, cada vez que tentava uma nova palavra ou ria com um jogo novo, Ana se sentia orgulhosa. Ela nunca buscava crédito, nunca agia como professora. Era apenas Ana, a mesma menina descalça que um dia sentou em silêncio, no barro, ao lado de um menino que não falava. Às tardes, o estúdio era seu lugar favorito. Com a porta aberta e a luz entrando, sentavam no chão, cercados de terra, folhas, gravetos e ferramentas simples. Não usavam papel com frequência. A maioria de suas criações era feita diretamente no chão. Às vezes, faziam padrões grandes e bagunçados. Outras vezes, moldavam cuidadosamente pequenas histórias. Um jardim, uma casa, um pássaro com asas abertas. Leonardo começara a contar a Ana o que cada desenho significava, nem sempre com palavras completas, mas à sua maneira. Ela escutava, fazia perguntas e ele respondia com sinais, sons e, às vezes, frases completas. Augusto frequentemente se juntava a eles, sentado em um banquinho próximo, apenas observando. Nunca se cansava de ver seu filho vivo, falando, sorrindo. Era algo que ele nunca pensara que aconteceria, e agora era normal. A casa estranha e quebrada de antes tornara-se um lugar onde a imaginação vivia, onde as pessoas se curavam tocando a terra,
brincando, estando juntas. Não havia mais médicos de jaleco branco, apenas uma família que se encontrara por meio das coisas mais simples. Uma tarde, Leonardo olhou ao redor do quarto e viu tudo o que mudara: a parede com marcas de mãos, o chão coberto de poeira dos desenhos do dia. Ana rindo enquanto tentava limpar os pés com uma toalha. Ele sentiu algo se acomodar em seu peito. Não era emoção nem tristeza, apenas paz. Levantou-se, caminhou até sua prateleira e olhou novamente para o velho balde de barro. Tocou-o. Então, virou-se para Ana e disse: "Ainda nós." Não era uma pergunta, era um fato. Ela ficou ao lado dele. Deu um leve toque com o ombro e respondeu: "Para sempre." Não disseram mais nada. Não era necessário. Esse momento simples dizia tudo. Aquela casa, antes silenciosa e sem vida, agora tinha um pulsar. E esse pulsar vinha do jardim, do estúdio, das risadas e da conexão que compartilhavam. Vinha de mãos sujas de barro, desenhos compartilhados e palavras suaves ditas com confiança. Não começou em um hospital ou em uma sala de aula. Começou com um único ato. Uma menina sentada no barro ao lado de um menino que nunca falara. Tudo começou com barro, tudo começou com Ana. Chegamos ao fim desta história. Estou extremamente feliz que você tenha chegado até aqui. Muito obrigado por assistir. Comente abaixo o que achou e qual foi a melhor ou pior parte. Não esqueça de se inscrever. Até a próxima. M.